Olá, hoje nós vamos falar sobre a fotossíntese e a quimiossíntese. Vamos lá. Inicialmente, tem um pequeno trechozinho aí, o menino está pensando, e questiona o seu pai. Pai, o que a planta come? Aí o pai responde, planta não come, filho. O menino volta a questionar, e como ela cresce? Você sempre diz que se eu não comer, não cresce. Aí o pai responde, bom, ela tira tudo o que precisa do solo. De fato, é uma resposta plausível, que o menino deveria considerar, justamente pelo fato de que muito do que as plantas utilizam na fotossíntese vem do solo, particularmente a água, particularmente alguns sais que necessitam para a ativação de certas funções, certo? Então, na segunda metade do século XVIII, descobriu-se que além da água que vem do solo, as plantas também utilizam gás carbônico atmosférico, para sintetizar as substâncias orgânicas necessárias ao seu desenvolvimento. Aqui nós temos a equaçãozinha, mostrando aqui os reagentes, 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água. A luz vai fazer com que que exista energia para a realização da fotossíntese. E como produtos nós temos os glicídios, ou o glicídio, 6 moléculas de gás oxigênio, certo? Então a fotossíntese é um processo altamente eficiente de conservação de energia luminosa, de conversão de energia luminosa em energia química, ou seja, há uma captação de luz, uma captação de espectros da luz e conversão em energia química, certo? Energia para a vida, Então a fonte primária de energia utilizada pela maioria dos seres vivos é a luz solar, que nós vamos ver mais adiante, ao longo desse conteúdo, que a planta é quem faz essa captação e conversão em energia química. A energia luminosa empregada na síntese da molécula de glicídio permanece armazenada nas ligações químicas dessas substâncias, principalmente nas ligações covalentes do fosfato, certo? Então, energia para a vida, nós estamos falando do fosfato, então, obrigatoriamente, nós temos que falar de ATP, certo? Que é a moeda energética do mundo vivo. Inicialmente, tem um questionamento. Como as células conseguem captar a energia proveniente do alimento, armazená-la temporariamente e disponibilizá-la prontamente para os processos metabólicos? Como é que ela faz isso? Então, o principal responsável pelo armazenamento temporário dessa energia que fica dentro da célula é o ATP. Mas o que é o ATP? É o trifosfato de adenosina. Por que tri? Ora, porque tem 3 fosfatos ligados a essa molécula, que no caso a adenosina, certo? Ligado a 3 ATPs. Então, o ATP, é um composto formado por uma adenina, que você deve lembrar que é uma base nitrogenada, mais um glicídio de 5 carbonos, mais uma ribose que tem 3 fosfatos ligados. Então, os grupos fosfatos do ATP, eles possuem ligações covalentes, como eu havia falado, que é representado por esse acento, certo? Que liberam grande quantidade de energia quando se desfazem, ou seja, à medida que elas são quebradas, que elas são desfeitas, elas liberam energia. Aqui mostrando justamente isso, ó. Então nós temos aqui a adenina, que é uma base nitrogenada, a ribose e os 3 fosfatos. Então toda vez que uma ligaçãozinha dessa aqui é quebrada, libera energia. Então, se for quebrado o ATP, nós temos o ADP, que é o difosfato de adenosina, ou seja, restaram ainda 2 fosfatos. Se esse ADP for quebrado, aí nós temos o monofosfato de adenosina, ou seja, o AMP, certo? Então, o processo da fotossíntese. Praticamente todo o gás oxigênio, aproximadamente aí 21% do volume do ar atmosférico, resulta do processo fotossintético. Tanto do processo fotossintético resultado das plantas, como o processo fotossintético resultante das algas, certo? Então, nas células vegetais, a fotossíntese ela ocorre no interior dos cloroplastos, certo? É a organela que armazena
as substâncias, as estruturas responsáveis pela fotossíntese. Essa estrutura, no caso do cloroplasto, ela contém clorofila, certo? Várias clorofilas, A, B, contém também outros pigmentos acessórios, como são, por exemplo, os carotenos. Para que serve uma clorofila A, uma clorofila B, um caroteno? Ora, elas vão captar comprimentos de ondas diferentes, certo? No caso, chama pigmento acessório justamente pelo fato de que eles captam um espectro diferente e transmitem a clorofila A. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos a luz, né, a realização da fotossíntese, e os principais elementos envolvidos: gás carbônico, água. Aí, isso como reagente, né? Como produto, nós temos uma glicose, por assim dizer, de forma geral, mas nós sabemos que há uma outra terminologia, certo? O gás oxigênio e a água. Inicialmente, nós vamos falar da equação da fotossíntese. Nem sempre a fotossíntese foi conhecida como nós conhecemos hoje, certo? Precisou vários e vários cientistas realizarem experimentos, certo? Para ir pouco a pouco desvendando o que eram os reagentes e os produtos que estavam associados ao processo de fotossíntese. Então, o primeiro deles foi Joseph Priestley, que em 1772 escreveu o seguinte: fiquei muito feliz em encontrar acidentalmente um método de restaurar o ar injuriado pela queima das velas. Esse ar injuriado que ele falava era justamente gás carbônico, o ar, né, rico em gás carbônico, pela queima das velas, e descobri pelo menos um dos restauradores que a natureza emprega para essa finalidade. Ou seja, ele descobriu que a vegetação era capaz de restaurar esse ar que ele chamou de injuriado, que era justamente o ar rico em gás carbônico. Então, a queima de velas ou a respiração de animais em ambiente fechado esgotava o ar, ficando irrespirável, certo? A introdução de uma planta em um ambiente com ar esgotado, após algum tempo, tornava esse ar respirável de novo. Ora, por quê? Justamente pelo fato de que esse ar irrespirável que ele chamou, né, nada mais era do que um ar rico em gás carbônico, que é um dos reagentes da fotossíntese, que a planta captura esse gás carbônico, certo? E o converte por meio do processo fotossintético em gás oxigênio. A descoberta de Priestley teve grande impacto, né, devido ao fato da vegetação restaurar o ar, explicava por que a atmosfera permanecia respirável. Ou seja, há uma troca eficiente entre o fato de que nós temos como um subproduto da nossa respiração celular o gás carbônico, que é um reagente da fotossíntese, do processo de fotossíntese. Então há uma troca permanente, certo? Então, está aqui a equação que ele propôs, né? O ar esgotado, que era irrespirável, por meio das plantas, é transformado em ar puro, o ar respirável. Um outro indivíduo importante foi Jan Ross, né? Que em 1779 descobriu que para restaurar o ar, as plantas precisavam ser iluminadas, acrescentando à descoberta de Priestley um novo fator, ou seja, a luz, né? Ele acrescentou a equação de Priestley à luz, ou seja, para que as plantas começassem a promover essa purificação do ar, necessitavam de luz. Posteriormente, os químicos descobriram que o ar esgotado pela respiração dos animais, né, continha menos gás oxigênio e mais gás carbônico que o atmosfera. E na presença de luz, as plantas invertiam essa situação. Ou seja, passou-se a observar que as plantas capturavam gás carbônico, né, para a realização da fotossíntese. Então, houve mais uma modificação na equação da fotossíntese. O ar rico em gás carbônico, por meio das plantas que eram iluminadas, convertiu esse gás carbônico em gás oxigênio. Ross também, em 1976, né, propôs a hipótese de que as plantas usam o carbono, né, o carbono do gás carbônico, para produzir suas próprias substâncias orgânicas, e que a partir desse processo há a liberação de gás oxigênio como subproduto. Então, novamente, mudou-se a equação da fotossíntese. O gás carbônico
meio das plantas que eram iluminadas, produziam compostos orgânicos mais gás oxigênio. Em 1804, né, o Nicolas Theodor Saussure mostrou que a água também participa do processo da fotossíntese juntamente com o gás carbônico do ar. Então, novamente, houve uma modificação na equação da fotossíntese. Gás carbônico mais água, por meio das plantas que eram iluminadas, resultavam em compostos orgânicos mais gás oxigênio. Já o Charles Barnes, né, propôs que o processo ainda que não era denominado, né, não tinha um nome ainda, fosse chamado de fotossintaxe ou fotossíntese. Os pesquisadores, né, fizeram a suposição de que a substância orgânica produzida na fotossíntese era a glicose, né, um glicídio de 6 carbonos, 6 átomos de carbono e fórmula molecular de 6C6H12O6. Então, modificou-se novamente a fórmula da fotossíntese. 6 carbonos mais 6 moléculas de água. Plantas que são iluminadas resultam na produção de glicose mais 6 moléculas de gás oxigênio. Cornelius Van Neel, né, levantou a hipótese sobre qual reagente é que fornecia esse oxigênio, de onde é que vinha. Né, vocês estão vendo que era possível vir tanto do gás carbônico como da molécula de água. Então foi o que ele fez, né? Ele estudou a fotossíntese, né, a partir das sulfobactérias púrpuras, que utilizam o sulfeto de hidrogênio em sua fotossíntese, liberando um enxofre elementar. Então aí foi uma nova proposta, né, justamente para ele apenas propôs, né, pensou, refletiu de onde é que vem esse oxigênio, certo? Então, ao propor isso, né, ele mostrou que diferente a fotossíntese que era realizada nas plantas e a fotossíntese das sulfobactérias diferiam apenas no doador de hidrogênio, que os átomos de oxigênio do gás oxigênio deveriam ser provenientes da água. Então, novamente se modifica a fórmula da fotossíntese, né? 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água. Plantas que são iluminadas resultam na produção de glicose, mais 6 moléculas de gás oxigênio, mais 6 moléculas de água. Na década de 1940, né, põe-se fim a essas dúvidas, né, com o experimento de Melvin Calvin, que realizou um experimento aí com a alga verde clorella, né, SP, fornecendo moléculas de água, cujo oxigênio era isótopo 18, né, mais pesado, permitindo diferenciá-lo da forma mais leve do oxigênio 16. Então, quando ele observou a fotossíntese, né, quando a fotossíntese ocorria em um meio em que as moléculas de água continham o isótopo 18, somente o gás oxigênio formado exibia esse isótopo. Então, de uma vez por todas, passou-se a observar que quem doava o oxigênio produto, né, o gás oxigênio produto da fotossíntese, provinha da água, certo? Então aí nós temos mais uma vez a modificação da equação da fotossíntese. Gás carbônico mais 2 moléculas de água, planta mais luz, que resulta em um glicídio mais o gás oxigênio mais a água.